E gostaria de, então, nesse momento, compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. O texto que nós vamos partilhar hoje está em Efésios, no capítulo 5, e o versículo 15, ele diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É interessante que em qualquer outro contexto de vida, a ideia de remir o tempo, a ideia de ver prudentemente como anda, ela provavelmente iria dizer muito aos nossos corações a respeito do cuidado que a gente tem para não se deixar ser consumido por muitos afazeres, para a gente ter o cuidado de ver com prudência por onde a gente anda, o que a gente está fazendo, especialmente como a gente está investindo o nosso tempo livre, ou como a gente está ocupando o nosso tempo com os tantos afazeres que normalmente consomem a nossa agenda. E é curioso que eu lembro uma parábola, uma fábula que contaram para mim, uma ilustração de sermão há muitos anos, e eu nunca esqueci, que falava sobre a questão do tempo, de um professor. Eu ouvi isso, eu era adolescente, mas nunca esqueci. Um professor que chega em uma sala de aula com um balde vazio e diz assim: olha, está aqui o balde, como é que está aqui a questão? Dá para colocar as pedras aqui dentro? Tá. Aí o professor pegou umas pedras grandes e começou a encher de pedra grande o balde. Aí disse: o balde está cheio? Tá. Aí ele pegou umas pedras menores, começou a colocar e foi colocando, e a pedra menor encheu o balde. Está cheio o balde? Tá, ainda não. Aí começou a colocar aquelas, tipo cascalho, bem fininho, foi descendo, e vai perguntando, e aí depois ele colocou areia, e por fim ele colocou água. E aí todo mundo ficou impressionado, porque parecia que tudo estava colocado. E aí ele diz, então, o segredo para colocar tudo, a ideia ali naquele contexto, era colocar sempre primeiro as pedras grandes. Isso se aplica muitas vezes no contexto da nossa vida, porque se a gente colocasse no mesmo, lá naquela história lá do balde, colocasse primeiro a areia, depois o cascalho, as pedras grandes elas não iriam caber dentro do balde. E da mesma forma, no nosso dia a dia, na nossa correria normal, a gente tem uma tendência de ter muito cuidado de como administrar o tempo e de como que a gente vai colocar, o que a gente vai priorizar. Mas nós estamos vivendo hoje um tempo inverso. Um tempo em que, sim, muitas pessoas estão vivendo correria, muitas pessoas que trabalham em serviços essenciais ou que talvez no home office, tendo que administrar, e aí talvez você esteja nesse contexto aqui ainda, trabalhando à distância, trabalhando com home office, e é muito mais difícil trabalhar em home office do que trabalhar no escritório ou no banco, ou seja, onde for, porque você saía de casa, ia trabalhar e depois voltava. E agora você está dentro de casa, com os meninos dentro de casa, e aí você tem que fazer o seu trabalho lá online, e os meninos fazendo zoada dentro de casa, e tem que acompanhar as tarefas dos meninos que não estão indo para a escola e tudo mais. Então, algumas famílias estão num contexto muito mais corrido do que o normal. E tendo sim que buscar sabedoria nessa questão da administração. Talvez outros estejam vivendo um momento de ócio. De fato olhar e dizer, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer. Eu já assisti todas as séries que eu podia imaginar no Netflix e essa quarentena não acaba. Eu começava a assistir uma série nova e dizia, pronto, essa daqui vai durar até o final da quarentena. Sabe Deus, se referindo ao isolamento social, a gente não está vivendo em quarentena, é só um isolamento. Sabe Deus até quando isso vai parar, quantas séries talvez, se você estiver nessa situação, vai poder então assistir. E o desafio da palavra de Deus, nesse texto, como em toda a palavra de Deus, é para a gente ter sempre muito cuidado como a gente faz, como a gente anda e como a gente tem administrado o nosso tempo. Seja ele cheio de espaço vazio, como o balde no início, ou corrido, tendo que administrar e escolher o que fazer. E o texto nos desafia, e ele começa dizendo para a gente ser prudente. Portanto, vede prudentemente como andais. E aí, eu sempre digo isso aqui na igreja. Se você é membro da Plenitude, você já ouviu dizendo isso. Se você tem um portanto,
um texto que começa dessa forma, você tem sempre que buscar o sentido anterior. O que é que ele vinha falando? Ele vinha falando já, desde o início aqui, sobre a questão da luz e das obras das trevas. O fruto da luz, o agir de acordo com a luz, de acordo com a palavra do Senhor, e o agir de acordo com as trevas, ou seja, contrário aos valores da palavra de Deus. E lá no versículo 8, ele chega a dizer para a gente andar como filhos da luz. Andar como filhos da luz. Então a gente tem que ter muito cuidado e lembrar quando a gente vai andar, como a gente vai administrar o nosso tempo, com as coisas que a gente vai fazer. A gente tem que ter muito cuidado e pensar, se eu tenho agido na minha família dentro de casa, nesses tempos de isolamento social, em que a gente está passando muito mais tempo dentro de casa, em que os nervos muitas vezes ficam à flor da pele, que você fica tentando controlar os meninos, às vezes que tem criança pequena, 24 horas por dia, e a gente fica pensando em um monte de coisa, e aí a gente precisa pensar e dizer, eu vou agir como? Como filho da luz ou agindo segundo as trevas? Da mesma forma, na hora que a aflição quiser tomar conta do nosso coração, na hora que a angústia vier querer tomar a conta do nosso coração, a gente tem sempre que lembrar que a gente não deve andar como os filhos da desobediência. Que a gente não deve andar seguindo as nossas paixões carnais, seguindo os desejos da nossa carne, mas buscando de fato a luz no Senhor, a luz que vem do Senhor, e andar verdadeiramente como os filhos da luz. E ele chega a dizer lá no texto, antes do que a gente vai meditar, no versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E então é nesse contexto, falando sobre as obras das trevas, ou andar como fruto do Filho da Luz, da gente tendo cuidado se a gente vai agir na carne, na hora que o tempo vier tomar a nossa paciência, na hora que o cônjuge ou algum parente que mora com você dentro de casa vier lhe perturbar o juízo, lhe vier incomodar em alguma situação, como você vai reagir diante disso? Você vai agir na carne ou você vai reagir como Filho da Luz? Porque normalmente a gente fala muito sobre esse contexto de como agir diante das circunstâncias, do agir correto na palavra do Senhor. A gente fala muito sobre o contexto do nosso dia a dia, da rotina do lado de fora. Mas agora, nesse momento, especialmente em que a gente passa muito mais tempo dentro de casa, isso se torna um desafio ainda muito maior. Porque provavelmente até os nossos lazeres preferidos fora de casa, às vezes para parecer um pouco, eles ficaram todos limitados. E quando a gente olha então, e ele diz para a gente ser, portanto, vede prudentemente como andais. E essa palavra, da ideia do prudentemente, a ideia é para a gente observando com atenção. Se no seu dia a dia normal, a gente tem uma tendência de ser mais atento com o nosso horário, com a nossa agenda, com as nossas coisas. Talvez nesse tempo de dentro de casa, de isolamento social, talvez você esteja mais relapso e descuidado sobre a questão do tempo. Às vezes a gente fica se perguntando que dia é hoje da semana, que dia é hoje do mês. Hoje, não lembro agora qual foi o dia, alguém me ligou, assim, era 10h30 da manhã, eu não sabia se era bom dia, se era boa tarde, eu não fazia ideia de que hora que era aquela. Então, porque o tempo está difícil, a gente não está com o controle normal, então a gente tende até a baixar a guarda, porque tipo, estou aqui, eu tenho mais tranquilidade para fazer todas as coisas, e se a gente não andar com prudência, se a gente não observar com atenção, se a gente não estiver observando o físico do nosso dia a dia, da situação de pandemia, das situações dentro de casa, com o olhar espiritual, a gente corre o risco de se perder no meio desse isolamento social, esquecer de fato daquilo que é mais importante, perder o foco das coisas e andar e de repente perder muitas oportunidades que poderiam surgir nesse momento. Oportunidade de repente de aprender algo novo. Eu soube que tem muita gente aprendendo coisa nova na cozinha, algumas novas aventuras aí, mas você pode aprender em muitas áreas. Se matricular num curso online, fazer algo à distância, então aproveitar de repente o tempo de uma forma melhor, para ter mais oportunidade sobre aquela questão de que, olha, eu nunca tive tempo para o culto doméstico dentro da minha casa, de repente é uma oportunidade que você tem para usar este novo tempo para fazer essas coisas. Então a ideia é que eu preciso atentar e olhar e observar prudentemente a forma como eu tenho andado. E não simplesmente deixar esse tempo de isolamento passar e dizer, olha, depois que isso tudo passar, eu vejo o que vai ser, eu penso sobre o futuro e eu vejo como eu vou, de fato, como caminhar. E o desafio é que a gente não veja e não ande como nécio,
mas que ande como sábio, que a gente haja dentro da nossa casa como sábio. E aí ele vai então destrinchar um pouco melhor sobre algumas características da forma prudente como a gente deve andar. E a primeira coisa que ele fala é no versículo 16, que a gente já leu inclusive, remindo o tempo porque os dias são maus. E eu lembro que uma vez já meditando aqui sobre esse texto, numa breve reflexão, a ideia de remir o tempo é a ideia da compra, é a ideia de pagar o preço por alguma coisa, de algo que escravizava. Então, a ideia então é do remidor, é a ideia do resgate. Então, você paga um preço por algo. Então, o tempo é você resgatar o tempo perdido, você ter cuidado de administrar o tempo para que ele não se perca. E isso se torna um grande desafio nesse tempo. Se antes a gente corria o risco de ser escravo do tempo, no sentido de ter um monte de coisa para fazer e não conseguir administrar nenhuma delas, agora a gente pode se tornar escravo do tempo no sentido de deixar tudo para depois e perder muitas oportunidades. E a gente tem que agir com prudência, tem que agir com sabedoria, porque os dias são maus. Os nossos dias eram maus porque eram corridos demais. Talvez agora seja corrido também, dependendo do contexto, ou em outras situações, nada corrido, muito tempo livre. E a gente não pode perder a oportunidade de usar de forma sábia, prudente, com sabedoria, remindo o tempo para não se tornar escravo das coisas. Mas a gente administrando com sabedoria o nosso tempo para caminhar seguro na vontade do Senhor. E ele vai dizer então no versículo 17: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E se tem um assunto que tem sido pertinente, que eu vejo muitas pessoas às vezes quando ligam, falam comigo e tudo, perguntando qual é a vontade de Deus diante disso tudo? O que Deus quer diante dessa circunstância? Eu estava falando com um pastor amigo meu essa semana, e a gente estava falando sobre a questão de planejamento, de igreja e tudo mais, e eu lembro que uma vez falando com um membro, há uns 15 dias, eu falei para ele, olha, hoje em dia, na vida da gente, a gente não tem como fazer muito planejamento de médio ou longo prazo, nem de curto, a gente só decide coisas básicas do nosso dia a dia. Mas a gente pode começar sim a pensar o que vai ser, como vai ser o nosso futuro, né? Qual a vontade de Deus para a minha vida amanhã, qual a vontade de Deus para a minha vida no final disso tudo, mas qual a vontade de Deus para a minha vida agora? Como que eu posso usar esse tempo diferente, do que normalmente eu estava acostumado, esse tempo louco que a gente tem vivido, esse dia mau, como eu posso aproveitar isso para o meu crescimento, para a minha edificação, para o fortalecimento dos meus laços familiares? Eu sei que muitas vezes, meus irmãos, isso vai ser tremendamente difícil. Vai ter dia que a gente vai estar bem, vai estar alegre, vai estar tranquilo, resolvendo as coisas, e pensando, e planejando, e fazendo situações, e organizando as coisas dentro de casa, e vai ter dia que de repente a gente vai se abater, que a gente vai pensar, olha, estou com saudade de tantas pessoas que eu amo, estou sem poder estar perto de muitos irmãos, sem poder estar perto de alguns entes queridos, de familiares, talvez sentindo falta de coisas que você gosta de fazer, e que agora não tem a oportunidade de poder então desfrutar. E aí, ao invés da gente ficar pensando sobre uma série de coisas, eu posso buscar qual a vontade de Deus para a minha vida. Eu não tenho que ficar pensando no sentido global das coisas, qual é o propósito de Deus para a humanidade nessa situação toda. Mas eu posso e devo pensar qual é o propósito de Deus para a minha vida nessa situação toda. O que eu posso aprender diante disso tudo? Como eu posso melhorar diante disso tudo? Como eu posso ser um servo de Deus melhor nessa situação toda? Como eu posso ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor diante de toda essa situação que eu tenho vivido? Então é procurar compreender a vontade de Deus, não no sentido lato, não no sentido amplo, não no sentido apocalíptico da coisa, mas na minha vida. Como que eu posso usar esse tempo de forma proveitosa? Qual é a vontade de Deus para a minha vida neste tempo, neste momento? E o segredo disso tudo está no que ele coloca no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí, só deixando claro, o contexto aqui é muito pouco sobre a questão da embriaguez do vinho. O contexto enfatizando a questão de encher-se do Espírito. A ideia é que, ao invés da gente perder tempo, e uma fuga que pode acontecer,
né? Inclusive, eu espero que não, no meio do povo de Deus, né? Mas de pessoas lá fora, de repente, num ambiente desse, de pouco lazer e tudo mais, acabar consumindo mais bebida alcoólica do que o normal e acabar desenvolvendo, inclusive, um vício nesse sentido, talvez até embriaguez. E o problema que ele está apontando da embriaguez é no sentido do controle da mente, porque quando a gente está embriagado, a gente não tem... A gente não, né? Maneira de falar. Quando o ser humano está embriagado, né, ele não tem o controle normal da sua mente, o seu raciocínio fica comprometido. E a ideia desse texto é que ao invés de o meu raciocínio estar comprometido pelo excesso do vinho, que o meu raciocínio esteja, abre aspas, comprometido pelo Espírito Santo de Deus. Que se algo vai interferir no meu raciocínio, que não seja a bebida alcoólica para o mal, mas que seja o Espírito Santo de Deus para o bem, para o propósito de Deus para a minha vida. E aí, meus irmãos, a ideia é que quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, aí sim a gente vai andar prudentemente. Aí sim a gente vai poder entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Aí sim a gente vai poder, então, ter paz em meio aos dias maus que a gente tem vivido. Quando a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente está mais na carne, a gente está mais sujeito às situações que nos rodeiam. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, a gente está menos suscetível a sofrer as consequências dos dias maus que a gente tem vivido. E esse é o desafio, é buscando se encher do Espírito Santo de Deus, buscando estar cheio de fato da sua preciosa vontade para as nossas vidas. E o desafio, então, que ele coloca é estar cheio do Espírito Santo. E a ideia não é aquela questão que alguns dos nossos irmãos pensam, que estar cheio do Espírito Santo é falar em outras línguas, que estar cheio do Espírito Santo é manifesto através dos dons, de alguma forma, de qualquer que seja de dons espirituais. Estar cheio do Espírito Santo, meu irmão, é estar frutificando no Espírito. Estar cheio do Espírito Santo, a evidência de que estamos cheios do Espírito Santo, ela não é a questão dos dons. O que demonstra se a gente está cheio é se naquela nossa batalha entre carne e espírito, se a gente tem agido mais na carne ou tem agido no espírito. Porque o fruto do espírito, e a palavra de Deus fala que o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, o fruto, a consequência do Espírito Santo de Deus na minha vida é que eu vou agir cheio de amor, de paz, de bondade, de fidelidade, de todas essas questões. Porque isso é que é o fruto da presença do Espírito Santo de Deus na vida do seu servo. Então, quando eu não estou agindo segundo o Espírito Santo de Deus, é porque eu não estou cheio do Espírito Santo. A questão dos dons, se você tem um dom, se você é um servo de Deus, você tem pelo menos um dom espiritual. E você vai poder manifestar esse dom espiritual, muitas vezes, inclusive em situações que talvez você não esteja tão cheio do Espírito Santo assim. Mas o fruto do Espírito, ele vem como consequência da gente estar cheio do Espírito Santo. Diante de situações como a gente tem vivido, é muito natural que a gente acabe fraquejando na fé. Se a gente não remir bem o nosso tempo, se a gente não usar bem o nosso tempo, se a gente não for prudente na forma como a gente anda, a probabilidade da gente se perder nesse tempo de isolamento social é alta. E quando eu falo de se perder, eu não estou falando de perder a salvação, não. Eu estou falando de se perder no sentido de perder o foco, de perder o horizonte, de ficar abatido, então prostrado diante das circunstâncias, porque a gente vai sendo tomado pela circunstância adversa. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida da gente. E o segredo de enfrentar momentos como esse é exatamente vendo prudentemente, administrando o tempo, buscando a vontade do Senhor, encher-se cada vez mais do Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer como a gente pode fazer isso. Falando, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, eu não sei na sua vida, mas para mim, uma das formas melhores de trazer paz ao coração, de buscar a presença do Senhor, é através de cânticos, louvando ao Senhor, entoando, falando entre salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O ato de você louvar, da aflição no coração, sendo tomado pelo dia mal, e de repente você pegar
hinos espirituais, pegar situações de louvor ao Senhor, cânticos de louvor ao Senhor e poder colocar para ser entoado e tudo mais. E como isso vai trazendo paz ao coração da gente. Antigamente era difícil. Antigamente, se você estava angustiado, se você estivesse no meio da rua ou estiver em qualquer outro lugar, de repente você talvez não tivesse a oportunidade de pensar ou de colocar um hino, colocar um cântico, alguma coisa que pudesse te lembrar do Senhor, te lembrar do cuidado do Senhor, te lembrar do amor do Senhor, do poder do nosso Deus. Mas hoje em dia, meus irmãos, com as tecnologias que a gente vive, é muito fácil, você abre um aplicativo desse de música e você está lá, pode ouvir até mensagens, pregações. Onde você estiver, você está lá, eita, vou lá, ver aqui um podcast de pregação e vou ouvir pregações. Ou vou acessar o YouTube, vou pegar uma pregação para Deus falar ao meu coração através dessa mensagem. Eu posso acessar a Bíblia de qualquer lugar que eu estou. Eu posso louvar o Senhor em qualquer momento. Posso botar meu celular aqui para louvar e botar um fone no ouvido e poder ser tranquilizado e poder ser edificado e buscando a presença do Senhor no momento da aflição. Eu lembro de um dia, isso tem alguns anos, 2002, acho que tem um bocadinho de tempo. Eu lembro que um dia eu estava sozinho no seminário, porque era período de férias, e o povo do internato tinha viajado todo para casa. E eu fui passar só alguns dias em Fortaleza, e como eu trabalhava no escritório, eu voltei para Recife e o internato estava vazio, não tinha ninguém. Só eu quem conhece o Seminário do Norte lá em Recife, sabe que é um prédio bem velho e tudo mais, um negócio, eu cheguei lá de noite, um negócio angustiante, sabe? E eu lembro que eu estava assim, aperreado com aquela situação, eu sozinho naquele prédio enorme, todo velho, os quartos tudo vazio, tudo escuro, tudo mais. Aquela situação normal de um pouco de aflição, de silêncio de todas as coisas. E eu lembro que a forma que me deu paz naquele momento foi justamente, eu peguei um sonzinho que eu tinha, pequenininho, botei um CD, na época, da Aline Barros, né? E deixei o CD lá tocando. E foi o momento que foi ali. Comecei a louvar o Senhor naquela situação, e aquilo foi acalmando o meu coração. Então, uma das questões é quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente começa a falar mais de Deus. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente também vai ter a alegria de louvar o Senhor. E por outro lado, também é uma via de mão dupla, e se eu não estou, eu posso buscar o Senhor, e uma coisa que traz paz ao coração é tanto meditar na sua palavra, mas dependendo da angústia, a gente não tem forças para ler, mas de colocar-se então um louvor ao Senhor, de poder começar a louvar e cantar, e o povo fala por aí que quem canta os males espanta, mas na verdade, meus irmãos, quando a gente está louvando ao Senhor, a gente coloca ali a nossa tristeza para fora, a gente vai exaltando o poder do Senhor, a gente vai falando da nossa confiança em Deus, e a gente vai exaltando o seu santo e poderoso nome, e aquilo sim vai trazendo paz ao nosso coração. Então a gente precisa pensar que se eu estou cheio, e a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Não tem como eu estar cheio do Espírito Santo e só ficar falando de futilidade. Se eu estou cheio da presença do Senhor, eu vou falar mais de Deus. Se Deus não está na minha boca, se eu não estou exaltando o nome do Senhor, se Ele não está nas minhas palavras, é provável que eu não esteja tão cheio assim do Espírito Santo. Então nós precisamos estar cada vez mais cheios do Espírito Santo, buscando o Senhor, seja na sua palavra, seja através de cânticos, seja através de pregações, mas buscando o Senhor de todas as formas que nos forem acessíveis na sua palavra, para que a gente possa estar cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, como consequência disso, lá no versículo 20, diz que nós estaremos então dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não vou estar com o meu olhar tão focado assim na circunstância terrena. E é a hora então que eu consigo ter um coração mais agradecido. É a hora que eu vou estar, então, com o meu coração mais quebrantado diante do altar do Senhor. Porque se eu estou olhando somente para as circunstâncias terrenas, eu vou me afligir e atemorizar. Quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, que eu estou, de fato, sendo prudente e observando as coisas com o olhar espiritual, eu não vou estar tão preocupado e tão atento assim às circunstâncias terrenas e passageiras, mas olhando mais para o Senhor. E é aí, nesse momento, observando o amor do Senhor, observando o cuidado de Deus, observando o seu controle e poder sobre todas as coisas, é que eu vou poder, então, caminhar mais seguro. E aí sim, dando graças a Deus por tudo. Em tudo dai graças, como diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5. Então eu vou conseguir ser grato a Deus por tudo,
em todos os momentos, em todas as circunstâncias, quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, quando o meu olhar está menos preso às circunstâncias terrenas e passageiras, e muito mais centrado, de fato, no nosso Senhor, que tem o controle sobre todas as coisas. Então, quando eu vou andando prudentemente, quando eu vou, então, remindo o tempo em todas as circunstâncias, quando eu vou buscando a vontade do Senhor, me enchendo do Espírito Santo, louvando e falando da minha boca, cheia do Senhor dentro da minha boca, eu vou começando, então, cheio do Espírito Santo de Deus, vou caminhando, dando sempre graças a Deus por tudo. Uma das características muito evidentes lá no Antigo Testamento de forma meio especial, é que era fácil perceber que o povo estava distante de Deus quando o povo começava a murmurar. E normalmente isso acontece na vida da gente. Se eu me transformo, se eu sou um murmurador, se eu reclamo de tudo, se eu não estou satisfeito com nada, provavelmente o meu coração está distante de Deus. Porque quando eu estou com o coração no Senhor, quando a minha força está no Senhor, quando o meu olhar está o olhar espiritual sobre todas as coisas, quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. A vida cheia do Senhor é vida cheia de paz, vida cheia de alegria. Sim, em algum momento a circunstância pode tentar abater o nosso coração, mas quando a gente está revestido e buscando o Senhor, a gente não tem que buscar nas circunstâncias a nossa alegria, mas buscar no Senhor, apesar das circunstâncias, a nossa alegria. E aí então o Senhor faz forte, alcançado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, e Ele vai renovar então a nossa força, Ele vai renovar a alegria no nosso coração, Ele vai nos renovar a esperança, e aí a gente vai conseguir sair da situação de estar abatido, a gente vai começar a glorificar e agradecer ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por todas as coisas. É o olhar espiritual sobre tudo, está cheio da palavra do Senhor, louvando, cheio do Espírito Santo de Deus. E no versículo 21, diz então, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É interessante que a gente tem muita dificuldade de se sujeitar. Eu não me sujeito a um negócio desse, eu não vou me sujeitar a uma situação dessa, ou tudo mais, eu não vou baixar a cabeça, né? A gente às vezes é até ensinado, desde pequeno, não, você não tem que baixar a cabeça para ninguém. E aí a palavra do Senhor, quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, que a gente tem um olhar espiritual sobre tudo, a gente não vai estar preocupado de se preocupar, se achar que eu sou muita coisa para ter que me sujeitar a A ou B ou qualquer outra coisa. Mas a palavra do Senhor, ela diz para a gente se sujeitar uns aos outros, no temor de Cristo. Se sujeitar uns aos outros. Ao invés de repente, por exemplo, dentro de casa, numa situação de conflito que possa surgir nesses tempos de isolamento social, ao invés de você ficar pensando, eu não vou admitir esse tipo de situação dentro da minha casa, ou eu não vou admitir que meu marido ou minha esposa faça isso comigo, ou haja dessa forma comigo, que a gente possa, em todas as circunstâncias, retribuir o mal com o bem. Que a gente possa agir cheio de amor, mesmo que a gente tenha que se abaixar muitas vezes, mesmo que a gente tenha que ser servo uns dos outros, se humilhar muitas vezes um do outro, e eu não, deixando bem claro, eu não estou falando aqui de situação de violência, eu estou falando que muitas vezes sim a gente tem que abrir mão da nossa vontade, do nosso querer em favor um do outro, isso se sujeitar nesse sentido. E aí a gente colocar que de fato que quando eu estou cheio do Senhor, quando o temor de Cristo, que eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou me colocar em primeiro lugar, eu não vou me colocar como prioridade na minha vida, que a gente possa colocar um ao outro como prioridade no Senhor, amando os nossos irmãos, amando aqueles que estão à nossa volta. Estava observando os especialistas falando por aí sobre a questão da quantidade de conflitos domésticos que estão surgindo nesses tempos. Então, remindo o tempo, aproveitando, andando prudentemente, tendo cuidado sobre as coisas, buscando a vontade do Senhor, cheio do Espírito Santo, dando graças a Deus por tudo, se sujeitando também uns aos outros, tratando com amor, tratando com tranquilidade, sendo bondoso, sendo amoroso uns com os outros. Que nesse tempo difícil, tantas vezes não é fácil de agir dessa forma. Vejam prudentemente como estão andando. Nesse tempo diferente, em que a rotina de todos nós está diferente, que a gente possa observar de forma bem prudente como a gente tem caminhado.
para que a gente não ande distante do propósito de Deus, para que a gente não perca as oportunidades que temos ao longo desse tempo de pandemia, para que a gente de fato possa olhar, buscar administrar o tempo com sabedoria, buscar a vontade do Senhor, buscar encher-se cada vez mais do Espírito Santo de Deus, e aí então louvando ao Senhor, dando graças a Deus por tudo e sujeitando-se então uns aos outros. Que possamos, nesse tempo de pandemia, nesses tempos de isolamento social, estar cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus, e que isso possa manifestar, tanto na minha vida particularmente, de estar mais tranquilo, mais sereno, e enfrentando todas as situações com tranquilidade, como também enfrentando o dia mal, de situação difícil, mas também sendo abençoador e abençoando então a vida de cada um daqueles que estão à nossa volta. Que a gente seja, nesse tempo de pandemia, uma voz profética, não no sentido de anunciar o final dos tempos, ou de jogar desgraça na vida dos outros, mas uma voz profética no sentido de levar a palavra do Senhor às pessoas que não têm, para levar a palavra de paz, a palavra de alegria, que eu possa estar cheio primeiro disso, com paz, com alegria no meu coração, poder transmitir àqueles que estão à nossa volta. Que nosso bondoso Deus, então, nos abençoe e que a gente possa, segundo a sua palavra, cheios do Espírito Santo, buscar, então, a vontade do Senhor, aproveitando o tempo como ele nos é dado.